Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar trabalhando algumas novas regras que apareceram na CSS 3. Aí a gente tem que observar que essas regras, como são regras da nova versão da linguagem do CSS, nem todos os navegadores vão funcionar essas propriedades, esses valores que nós vamos colocar aqui. Nos navegadores mais novos, mais recentes, sim, funciona tudo. Mas em navegadores mais antigos, nem sempre funciona, então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Nós podemos colocar essas regras, mesmo em navegadores que não funcionam. Só que tem que tomar cuidado com a marcação. O conteúdo tem que estar disponível, independente do dispositivo que o usuário esteja utilizando para acessar a nossa página. Aí a marcação, por exemplo, nós vamos trabalhar agora com questão de background, né? Isso aí pode mudar um pouquinho, né? Então a gente coloca um background e coloca o background também para o CSS3. Se a regra do CSS3 não funcionar em um navegador mais antigo, fica valendo o background padrão que a gente vai colocar. E assim também outras regras que nós vamos estar utilizando aqui, tá? Para dividir em colunas e outras coisas. Criei uma paginazinha simples aqui, tá? Para a gente estar usando de exemplo. Read, meta, o título, trabalhando com as regras CSS. Vou linkar uma folha de estilo, que eu chamei de estilo.css. Tem o corpo, tá, do meu documento. Aí eu escrevi um artigo, né? Este artigo tem uma parte de cabeçalho, que tem dentro um H1, tem um parágrafo e tem o rodapé. Dentro do rodapé eu tenho o endereço de onde eu tirei esta informação aqui, de onde eu tirei esse texto. Esse texto eu tirei aqui do site do domínio público, tá? Peguei um parágrafo aqui desse conteúdo aqui do site do domínio público, esse parágrafo aqui, e copiei e colei aqui. Só para a gente ter um conteúdo para poder estar visualizando e trabalhando. Tá? Então tá aqui. E aí vamos trabalhar as regras CSS. Aqui eu já linkei href, estilo.css, e nós vamos estar colocando nossas regras CSS aqui. Então vamos começar colocando uma regra lá para o... Vamos começar colocando uma regra para o body, corpo. Quando eu falo do background, que é o que eu quero mostrar agora, posso falar do background color e posso colocar uma cor aqui. Por exemplo, vou colocar um azul, um blue. Vou salvar, F5. Aí, toda a página ficou azul. Ficou até muito ruim, né? Vou colocar um azul bem mais claro. Como eu sei que é RGB, então R vai ser 0, o B vai ser, o G vai ser 0 e o B FF. Se eu fizer assim é o mesmo tom, tá? Continua a mesma coisa. E aí como eu quero clarear, aqui é 0, é ausência de cor, então eu vou colocar mais um tom aqui. Se eu tiver assim, ó, R vermelho, perdão, R tudo 0, vermelho tudo 0 e azul tudo F, se os dois componentes forem iguais, eu posso abreviar também, tá? Eu posso escrever assim, que vai ser a mesma coisa, tá? Se eu salvar isso aqui, visualizar, é a mesma coisa. Então, como eu quero clarear, eu vou colocar um pouco mais aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui um 9 e aqui também um 9. Continuar dando um tom de azul, só que mais claro, tá? Meio roxo, alguma coisa assim. Vou colocar até mais claro. Deixar assim. Tá. E aí, eu vou querer mexer agora, trabalhar com um gradiente. O que é um gradiente? É uma cor que começa num tom e vai indo até outro tom. E esse gradiente que eu quero utilizar. Para utilizar o gradiente, eu coloco ele no background image. Tá? Antigamente, antes do CSS3, fazer esse tipo de coisa que eu vou fazer agora aqui, só era possível com os de imagens. Né? Aí, com o CSS3, a gente consegue fazer isso aqui. Então, vou usar aqui um gradiente. Esse gradiente, por exemplo, vai ser do verde até o amarelo. E vamos ver como é que fica. A imagem, mesmo que eu tenha uma cor, quando eu coloco um image, aí sobrescreve, tá? Então vamos lá, vamos ver, visualizar como é que vai ficar. Vamos salvar. Esqueci aqui, foi do linear. É linear gradient. Isso, e aí fica dessa forma aqui. Vamos tentar modificar, vamos deixar esse gradiente um pouco melhor. Né? Vamos colocar aqui algumas paradas. Por exemplo, eu posso colocar aqui 10%. E colocar aqui também. Não, 10% não. Aqui vamos colocar, por exemplo, 20%. E aí eu consigo controlar algumas paradas do gradiente. Tá?
Observe como é que vai ficando. Tá? Isso pode aparecer também com tons um pouquinho diferentes, dependendo do navegador que a gente está utilizando. Talvez não apareça exatamente dessa forma. Tá? Vamos tentar para visualizar, ver se os outros navegadores aparecem da mesma forma. Visualizar aqui, abrir com. Vou abrir aqui com Chrome. Eu estou visualizando aqui no Firefox. Vou abrir também com Internet Explorer. Então, ó, aqui no Google Chrome, ficou aqui dessa forma, tá? Mesma ideia. E aqui no Internet Explorer, né, também ficou bem semelhante. Aí a gente tem que observar que alguns navegadores, principalmente os mais antigos, não vão renderizar exatamente dessa forma. Tá? Então tem que observar isso aí. Tem que observar principalmente de quem é o nosso público. A quem é que vai estar utilizando nossas páginas. Porque quando você tem um servidor web, gerencia uma página, você consegue saber lá no servidor qual cliente que está acessando sua página. Sabendo quais são os clientes que estão acessando sua página, você consegue saber todos os públicos. E aí consegue ir adaptando suas páginas para que funcione, tanto em navegadores mais modernos quanto em navegadores mais antigos. Né? O que eu sugiro deixa o background color. Se essa regra aqui não funcionar, se for um navegador mais antigo, ele vai visualizar com a cor só do background color. Se a regra funcionar, tá? Aí ele visualiza, né, na cor do gradiente que você colocou aqui. Ok? Então o gradiente é isso, tá? Consigo colocar indo de uma cor até outra cor e consigo marcar essas paradas, tá? Por exemplo, se eu posso modificar essas paradas, a gente vai visualizando aí a forma como fica. Se eu colocar só aqui, a parada de 10% é onde começa o yellow, dá essa aparência aqui. Então aí tem como a gente estilizar isso de várias formas. Vou deixar isso aqui no parágrafo. Só o parágrafo ficou marcado. Eu vou deixar dessa forma e para que a gente possa ver também as próximas regras aqui que a gente vai trabalhar. Outra regra bem bacana aqui que traz na CSS3 é a possibilidade de a gente trabalhar com colunas. Né? Eu tenho um texto aqui e esse texto está dividido em uma única coluna. E eu posso falar que esse texto vai ter um column count, a quantidade de colunas, vou contar a quantidade de colunas e eu posso definir, por exemplo, 2 colunas. E aí tem o texto em 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas e assim por diante. E aí eu vou tendo a quantidade de colunas que eu quero. Eu vou colocar aqui 2 colunas. Vou definir uma outra propriedade também. Vou definir a largura da coluna. Então, column width. E eu vou falar que essa largura é de 400 pixels. F5. Aí observe que eu estou visualizando aqui apenas uma única coluna. Não ficou 2 colunas de 400 pixels. Né? Mas se eu aumentar aqui a largura do navegador, vou aumentar aqui e observe que surgem as 2 colunas. Se couber as 2 colunas, fica as 2 colunas. Não cabe as 2 colunas, fica uma única coluna. Então aqui eu tenho uma única coluna, aqui eu já tenho 2. Cabe, coloca as 2. Não cabe, fica só uma. Essa propriedade aí do column width. E aí eu posso também falar qual que é a largura entre uma coluna e outra. Essa propriedade é o column gap. Qual que é a distância entre uma coluna e outra? Vamos colocar aqui uma distância grande, 100 pixels. Vamos observar aqui. F5, não cabe, ficou uma única coluna. A partir do momento que coube, divide. E daqui para cá eu vou ter os meus 100 pixels. Tá? Se eu diminuir, vou colocar um tamanho menor aqui, vou colocar 50. Salvei, F5. Aí diminui essa largura aqui entre uma coluna e outra. Então essas são os 3 valores possíveis aí, as 3 propriedades para a gente estar trabalhando com a largura das colunas. Né? E aí eu posso estar misturando aí backgrounds, gradiente e junto também com a largura de coluna e renderizando a minha página aí, fazendo isso aí da melhor forma possível. Ok, pessoal? Então por enquanto é isso, um abraço, até a próxima.